Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez. E antes de começar o assunto sobre integrais, eu gostaria de falar um pouco sobre... Antes de ver qual é a regra de L'Hopital, vamos ver esse teorema do valor médio de Cauchy. O que é que diz o teorema do valor médio de Cauchy? Diz o seguinte: se eu tenho f e g funções contínuas em um intervalo fechado a, b, e diferenciável nesse intervalo aberto, entre A e B, certo? Duas funções, f e g, contínuas no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto. Se isso acontece, então existe um x0 aqui no intervalo aberto, AB, tal que essa igualdade aqui acontece. Vamos ver o que é que diz nessa igualdade. Aqui eu calculo f no ponto B e subtraio o f no ponto A. Multiplico isso pela derivada g no ponto x0. Isso aí vai ser a mesma coisa de fazer a mesma coisa com a g no ponto B e subtrair da g no ponto A e multiplicar pela derivada da f no ponto x0. O que é que temos aqui? O que isso aí significa? Isso aqui nada mais é do que a diferença entre o f de A, entre o f de B e o f de A. Ou seja, aqui eu tenho o f de B, aqui o f de A. Esse comprimento aqui é justamente esse cara, ok? No caso do f de A está aqui e o f de B está aqui embaixo, esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser menos esse comprimento, ok? Pode ter. É quando nós consideramos o g de B diferente do g de A e também consideramos que o g' desse ponto aqui x0 também é diferente de zero. Nesse caso, vamos ter isso aqui. Se o g de B é diferente do g de A, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o g de B menos o g de A é diferente de zero. E além disso, a gente tem que o g' de x0 é diferente de zero. O que é que eu tenho aqui? Se isso aqui é diferente de zero, eu posso dividir por esse cara. Se esse daqui também é diferente de zero, eu também posso dividir por ele. Então, essa igualdade aqui do teorema do valor médio de Cauchy pode ser vista como: eu trago esse g de x0 que está multiplicando, dividindo aqui, e esse cara aqui, que é diferente de zero, caso o g de B seja diferente do g de A, eu também passo dividindo para cá. Com isso, eu fico com isso aqui. Na verdade, o f de B menos f de A dividido pelo g de B menos g de A vai ser o quê? O f' de x0 dividido pelo g' de x0. Ok? E outra coisa interessante sobre esse teorema é que a gente já viu o teorema do valor médio, certo? Esse teorema aqui se chama teorema do valor médio de Cauchy. Mas perceba uma coisa: caso a gente considere essa função g aqui sendo essa função aqui, g de x igual a x, isso aqui vai acabar sendo escrito como? Da seguinte maneira: como o g' de x, nesse caso aqui, vai ser igual a 1, isso aqui vai se tornar no quê? No f' de x0 dividido por 1, então vai dar ele mesmo, igual a, aqui vai ficar f de b menos f de a, dividido por quem? G de b, se g de x é igual a x, g de b é igual a b, menos a, certo? Do g de a. E essa coisa que a gente tem aqui, considerando o g de x igual a x, é justamente o resultado que a gente conheceu como teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio é um caso particular desse teorema aqui, quando a gente considera o g de x igual a x. Da mesma maneira que o teorema de Rolo era um caso particular do teorema do valor médio. E essa consequência aqui do teorema do valor médio de Cauchy que nos fornece a demonstração para o que a gente queria,
que é a regra do L'Hopital. A demonstração a gente não vai fazer aqui, certo? Já que a intenção do curso é fazer cálculos e aprender a utilizar esses teoremas, certo? Então aqui a gente vai só falar o teorema e ver alguns exemplos de como podemos utilizar. Então a regra do L'Hopital diz o seguinte: eu tenho uma função f, uma função g, ambas são diferenciáveis em um certo intervalo, que tem esse a aqui dentro desse intervalo, certo? E além disso eu tenho que o limite da f quando x tende a a é zero e o da g quando x tende a a também é zero. Aqui cabe um parêntese, que é o parêntese do seguinte: para uma das hipóteses adicionais que eu boto aqui é que a derivada dessa função g tem que ser diferente de zero em alguma vizinhança desse azinho aqui. Ou seja, tem um intervalo centrado no azinho ali, que a derivada da g é diferente de zero, exceto no próprio ponto A. Certo? No próprio ponto A pode ser zero. Ou seja, isso aqui diz que a função g não pode ser constante aqui ao redor do A, beleza? Então, beleza, eu tenho aqui o limite da f e da g quando x tende a A, ambos são zero. Tem esse parênteses aqui de não ser constante ao redor desse A. E além disso, eu tenho que esse limite aqui, ele existe, é um certo L, certo? O limite da derivada da f dividido pela derivada da g, quando x tende a A, vai ser um certo L. Então, esse limite existe. Isso aqui é bem importante para o teorema funcionar também. Se acontece essas coisas aqui, então a gente tem que o limite da f sobre a g quando x tende a a também vai existir, vai ser um certo m, e esse m aqui é justamente igual a esse L. Ou seja, se esse cara aqui existe, eu posso calcular esse limite aqui, sem as derivadas, da seguinte maneira: isso aqui, esse limite aqui, vai ser igual a esse aqui. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de como podemos utilizar a regra de L'Hopital. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo de uso da regra de L'Hopital. Então, eu quero calcular, por exemplo, esse limite aqui. Limite quando x tende a zero de e elevado a x, a exponencial de x, menos 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos x. Então, vamos ver como é que a gente resolve utilizando a regra de L'Hopital. A primeira coisa que a gente pode tentar fazer aqui, que é interessante, é calcular quem seria o limite disso aqui quando x tende a zero e desse daqui quando x tende a zero. Vamos ver aqui. Esse limite aqui. Esse limite aqui, tudo sendo uma função contínua aqui, eu posso substituir onde tem x por zero, certo? Então vai ficar e elevado a zero menos 1. E elevado a zero é igual a 1. 1 menos 1, isso aqui dá zero. Beleza? E esse limite aqui também é uma função contínua e vai ter como limite zero, porque vai ser zero ao quadrado menos zero, que dá zero. Então, isso aqui tudo é diferenciável ao redor do zero, isso aqui tudo é diferenciável ao redor do zero. Ambos os limites aqui dão zero. Então, assim, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, o primeiro passo, eu vou ver quem é a derivada desse cara, certo? Então, se eu olhar isso aqui como sendo f de x e essa daqui como sendo g de x, vamos calcular aqui quem seriam as derivadas. A derivada da função f vai ser igual a... Quem é a derivada disso aqui? Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Menos derivada de uma constante, zero. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x. Já para a derivada da g, x ao quadrado menos x, vou ficar com quem? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x, 1. Dessa maneira, a gente chega aqui, esse limite aqui pode ser calculado como?
através desse limite aqui. Limite de quando x tende a zero, de quem? E elevado a x, a derivada da f, sobre 2x menos 1, que é a derivada da g. Se esse limite aqui existir, então ele vai ser justamente o limite desse daqui, certo? Então vamos calcular o limite aqui. Ambas são contínuas, então eu posso substituir o x aqui igual a zero aqui e aqui. Então vai ficar e elevado a zero sobre 2 vezes 0 menos 1. E elevado a zero é quem? 1. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. E assim chegamos que esse limite aqui é igual a menos 1, utilizando a regra de L'Hopital. Vejamos um exemplo ainda simples, mas um pouco mais elaborado. Neste exemplo aqui, temos um limite, que também vai ser resolvido através da regra de L'Hopital. E a regra de L'Hopital se mostra bastante útil quando a gente tem funções trigonométricas, tipo seno. Já que quando a gente deriva o seno, obtém um cosseno, e quando deriva o cosseno, obtém menos o seno. Vejamos aqui. Primeiro passo para utilizar a regra L'Hopital é ver se realmente dá algo do tipo 0 sobre 0. Ou seja, o limite quando x tende a 0 disso aqui é 0 e disso aqui também é 0. Nesse caso, o x tende a 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes seno de 0. O seno de 0 é quem? 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0, que dá 0, menos seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. 0 menos 0, 0. Beleza. Deu 0. Aqui, 0 menos seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, obtenho que aqui também vai ficar 0. Então, assim, a gente vai precisar calcular essa derivada desse cara e desse daqui. Certo? Vamos escrever aqui igual. Vamos calcular a derivada desse cara aqui. Esse 2, sai da derivada, 2, vezes derivada do seno, cosseno de x, menos seno de 2x. Utilizando a regra da cadeia, vou ter o quê? Seno de 2x vai virar cosseno de 2x, derivada lá de fora, no caso, né? Vezes a derivada lá de dentro, derivada de 2x, 2. Então, isso aqui vezes 2. Para ficar mais interessante a notação, vou trazer esse 2 para cá. 2 vezes cosseno de 2x. Vou dividir isso por quem? Pela derivada desse cara aqui. Derivada de x, 1. Menos derivada de seno de x, cosseno de x. Agora, vamos ver como é que fica o nosso limite. Vai ficar igual a 2 vezes cosseno de 0, 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1 menos 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0, 1. 2 vezes 1. Ok? E aqui vou ter 1 menos cosseno de 0, 1. Opa, peraí. Isso aqui dá 0. Isso aqui também dá 0. Então, assim, eu posso aplicar L'Hopital novamente. Então, agora, para resolver esse limite, eu vou usar L'Hopital de novo. Então, eu vou calcular novamente a derivada desse cara e desse cara, fazer isso aqui. Ok? Limite
quando x tende a zero, 2 vezes derivada do cosseno menos o seno. Então, aqui vai ficar menos seno de x menos 2 vezes a derivada desse cara aqui. Derivada do cosseno de 2x, utiliza a regra da cadeia, vai ficar derivada do cosseno de 2x, que dá seno de x, seno de 2x, que é a derivada lá de fora, vezes a derivada lá de dentro, 2. Então, agora, o 2 vai multiplicar com esse 2 e fica 4. E tudo isso dividido por derivada de 1, 0. Derivada do cosseno de x menos o seno de x. Quando eu junto com esse menos, seno de x. E agora, fiquei com o quê? Se eu botar esse zero aqui em cima, vai zerar. E esse zero aqui também vai zerar. Então, o que é que eu vou fazer, mais uma vez? Usar L'Hopital. Aqui, menos 2, derivada do seno cosseno. Aqui, usando a regra da cadeia, mais uma vez, vou chegar até 8 cosseno de 2x. Tudo isso dividido por quê? Derivada do seno, que é o cosseno. Agora, perceba que o x tendendo a zero vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero agora é 1, certo? 1. Aqui, menos 2 vezes 1, que é o cosseno de zero, vai ficar menos 2. Somado com cosseno, 8 vezes cosseno de zero, dá 8. Dessa maneira, eu chego que o limite é igual a 6. Ok? Então, perceba que a regra do L'Hopital pode ser útil para ou reduzir o grau de polinômios, que foi o primeiro caso que a gente fez, ou para transformar funções trigonométricas de seno para cosseno, de cosseno para seno, até que cheguemos a um ponto onde eu não tenho mais aquela indeterminação. Aqui já temos uma aplicação da regra do L'Hopital um pouco diferente. Perceba que se eu substituir o x por 1 em ambos os casos aqui, eu vou ter 1 sobre 0 e aqui também 1 sobre 0. A princípio, eu não posso utilizar a regra do L'Hopital. Mas o que acontece se eu tirar aqui e transformar isso tudo numa mesma fração? Vou ficar com... Aqui, eu só fiz juntar o x menos 1 vezes ln de x. Aí vai ficar ln de x vezes x, que é o que tem aqui. E x menos 1 vezes 1, foi o que apareceu aqui, com esse menos aqui, certo? Assim, aqui, quando eu substituo x por 1, o que é que eu tenho? 1 vezes 0, que dá 0, certo? Então, isso aqui tudo vai ser 0. Menos 1 mais 1, que também dá 0. Então, aqui, no numerador, terei 0, dividido por 0 aqui. Dessa maneira, eu posso derivar, né? Aplicando a regra L'Hopital, ficando com isso aqui, certo? Aqui vai ficar derivada da primeira, 1 vezes ln de x, somado com x vezes a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, x vezes 1 sobre x vai dar quem? 1, certo? Dessa maneira, a derivada disso aqui tudo será ln de x somado com 1, certo? A derivada dessa primeira aqui. Isso menos derivada de x dá 1, derivada de 1 dá 0. Então, ln de x mais 1
menos 1 dá só ln de x. Aqui, utiliza a regra da multiplicação da mesma maneira e obtém esse cara aqui. Perceba que quando eu substituo x igual a 1 em ambos aqui, o que é que eu vou ter? Aqui, para simplificar, vou ficar com 1 vezes ln de 1, que dá 0. Então, em cima, no numerador, terei 0. No denominador vai ficar 1 menos 1 mais 0. Da mesma maneira, terei 0. Dessa maneira, posso aplicar novamente a regra do L'Hopital. Fazendo as derivadas, obtenho isso aí. E agora, quando eu substituo o x por 1, vou ter 1 mais 1, 1 mais 0 no caso, dividido por 1 mais 1 mais 0. Resultando assim em 1 meio. E esse é um exemplo interessante que, de começo, não víamos que podíamos aplicar a regra de L'Hopital e, por fim, acabamos aplicando e chegando a um resultado interessante.